Bom, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Refúgio do Conhecimento. Continuando aqui a nossa série, né, sobre a história da cultura e das etnias, pessoal. Então, no nosso último encontro, né, nós abordamos aqui a respeito dos minoicos, né, essa cultura aí, talvez uma das civilizações aí que deram origem, não é, à própria civilização europeia, não é, ali a própria filosofia, não é, com o orfismo, o início ali no caso, né, do que viria a ser aí posteriormente a própria Grécia em si, né, a própria cultura grega, né, os minoicos, então eles dão esse pontapé inicial, digamos, né, em relação ali à religião, a costumes, né, ao próprio comércio em si, aquela ligação deles com os mares, né, o próprio mito ali do Minotauro. Você tem ali digamos, uma verdadeira mitologia se desenvolvendo, né? Um mito fundador, o desenvolvimento de uma cultura muito bem consolidada, né? Entre os minoicos, que infelizmente ela tem um triste fim em relação ali à erupção de um vulcão, né? Ali na região de até a própria ilha ali de Santorini, né? Que ela acaba vindo a se desmantelar, né? Vindo aí a se desintegrar, causando um grande tsunami que acaba findando ali com a civilização minoica, né? Então nós abordamos no nosso último encontro, né, a respeito dos minoicos, e hoje, pessoal, nós vamos aí retornar aí à região do Oriente Médio, né? Aí para a Mesopotâmia, porque estaremos abordando aí sobre talvez uma das civilizações aí mais, vamos dizer, pitorescas e ao mesmo tempo impressionantes aí do mundo antigo, né? Eles que vêm a ser conhecidos aí como os bad boys do mundo antigo, né? Os destruidores, o povo, talvez a civilização mais temida em relação a questões bélicas, né? Neste período aí da Idade do Bronze, né? No Oriente Médio, aí na região da Mesopotâmia, que são conhecidos aí, obviamente, como os assírios, né? Civilização talvez mais temida em relação a questões bélicas no mundo antigo, né? Então estaremos hoje aí abordando sobre eles. Então esperamos aí que vocês gostem, não é, do nosso capítulo aí de hoje e vamos conversando a respeito. Pois bem, então falando aqui a respeito dos próprios assírios, não é? Temos de entender aí inicialmente a respeito do seu surgimento, né? Até porque eles são provindos ali da mesma região da Mesopotâmia, a região ali que abrigou, né, os seus antepassados aí, os sumérios, além dos próprios acadianos, né? Bom, aí em relação a escritos, a questões aí talvez mitológicas ou mesmo, digamos aí, relatos históricos, né? Sabe-se aí que o surgimento desta civilização, né, segundo algumas fontes, inclusive bíblicas, né, é de que esse povo ele surgiu ali de um dos descendentes ali do próprio Noé, né? Seria um dos descendentes dele ali chamado Sem. Então o Sem ele se muda para aquela região, né, ali ao norte da Mesopotâmia. E digamos nessa região ali a família dele ele tem prole, filhos, né, que acabam ali se disseminando, né, e obviamente entre outras famílias e outros grupos ali há uma certa influência, né. Bom, sabe-se, né, a respeito da própria história que o filho de Sem, né, o Assur, ele foi talvez aí o primeiro líder, né, assírio, porque ele reuniu ali, digamos, através ali de uma série de escaramuças, de combates ali, mesmo que no fio da espada, né, uma série de pequenos assentamentos semíticos, né, que viriam a ser esses assentamentos semíticos, ali pequenos grupos de nômades ou pessoas ali que se pré-estabeleceram naquela região ali, em que viviam em pequenos conflitos, né. Então, sob o fio da espada, e o Assur, né, esse filho do Sem, ele consegue reunir essas tribos sobre uma única bandeira, não é? Sobre uma única liderança, né? Meio que consolidando, digamos, um grupo, né? Uma espécie de etnia, uma espécie de comunidade formada, né? Então, digamos que ele une essas pequenas tribos sobre uma única bandeira, né? Criando uma espécie de proto-identidade ali, né? No caso do Assur, né? Então, mesmo com essa, digamos, proto-identidade, né, ainda assim
os descendentes de Noé ainda ficaram por certo tempo, né, estes semitas ali, eles ficaram ali ainda sobre o jugo, né, por muito tempo ali das tribos acadianas, né? E os acadianos, como muitos sabem, eles eram cobradores de impostos, eles eram não vamos dizer escravocratas, mas indivíduos que eles realmente exploravam, né? Então, desde o início, essa população assíria, esse povo assírio, ele foi forjado, digamos, através de exploração. Eles foram explorados, eles foram muito, digamos, vamos dizer castigados, mas eles sofreram muito, digamos, nas mãos dos próprios acadianos, né? Então isso acabou de certa forma nutrindo ali uma espécie de espírito de combate, aquela coisa um pouco combativa, um pouco bélica, um pouco agressiva, né? Então isso foi se forjando nesta espécie de identidade assíria, não é? Cabe se lembrar aí, não é, que quando a gente fala, né, sobre a Assíria, a gente se refere a um povo forjado, né, como a gente disse, exclusivamente a combates e em guerras, né? Sendo assim, o maior desenvolvimento, né, dos próprios assírios, ele se deu justamente no campo bélico, né? Uma vez em que essa revolta contra os acadianos, contra os sumérios, contra os outros povos ali que os exploravam, os fez com que cada vez mais se forjassem no combate, em se munirem, em se prepararem para conflitos. Então, isso meio que forjou uma identidade. Mesmo eles possuindo, digamos, uma religião ali, uma crença muito parecida com a crença suméria ali, o panteão sumério, quase 100% compatível, eles veneravam a guerra, eles literalmente cortejavam e cultuavam a guerra, no caso o combate, tanto que talvez o maior símbolo deles, né, que inclusive inspirou posteriormente aí outros povos, é o leão, né? Então o leão para eles era talvez o símbolo principal deles, né? O que transmitia ali o ímpeto da sua cultura era a figura do leão, né? No caso ali é uma espécie de grifo que chamam, né, que é uma mistura de homem com águia e leão, enfim, uma espécie, eles chamam de grifo, né? Então esse era o símbolo deles, né? Então isso intimidava aos outros justamente pela sua agressividade, né? Bom, graças a essa questão, né, você pode ver que eles não tinham um desenvolvimento, tanto que eles pegaram esse panteão, obviamente sumério, por serem de certa forma ali descendentes ou parentes deles, né? Não tiveram um grande desenvolvimento em relação à agricultura, muito menos ali a questão de comércio, né? Poucas coisas ali se comercializavam, eles trocavam têxteis normalmente, né? Ali no caso, espécies de tecidos, né, da época, ali linho, por metais, justamente da região da Anatólia. Eles eram ali, digamos que ainda assim, de certa forma, comercializavam com os hititas, comercializaram um certo tempo com os hititas, né? Então eles trocavam nesse período ainda materiais. E graças ao fortalecimento, né, a gente pode dizer em relação a questões de matéria-prima, de ali, transporte de metais e de forjas, entre outras coisas, né? E também aí em relação à questão de eles possuírem um governo bem centralizado, muito bem definido, né, com uma espécie de rei, né, um soberano chamado Sarum, né, que para eles era uma espécie de rei ali, né, não vou usar essa palavra rei, né, mas um líder, enfim, ali um administrador centralizado, né, e uma espécie de conselho de anciãos, né, que vamos dizer assim, aconselhavam este Sarum, né. A região de Assur, ela conseguiu manter essa identidade coesa, né? Ela formou uma espécie de cola, não é, justamente em volta desse quesito de combate, né? Então, enquanto que outras civilizações, ali, outros grupos, normalmente se degladiavam, como é o caso dos sumérios, que se enfrentavam entre cidades-estado, ou mesmo ali os próprios acadianos, né, que se enfrentavam, se combatiam entre cidades-estado, os assírios não, eles permaneciam coesos sobre uma liderança centralizada. Então toda a região da Assíria, ela respondia a este Sarum, ela não era, digamos, descentralizada, ela não era, digamos, regionalista, certo? Ela tinha uma identidade muito bem coesa, civilizacional,
e, vamos dizer assim, uma doutrina muito bem formada em relação, uns costumes doutrinados muito bem formados em relação à questão de combate, não é? Então isso fazia toda a diferença. Então aquela região ali, graças a essa identidade, graças a esse centralismo, eles conseguiram se sobrepor, eles conseguiram, digamos, criar uma época, né, em que não se existiam ainda forças militares, em que não se existiam, digamos, ainda, vamos dizer assim, proto-organizações de exércitos, né, enquanto que aí cidades, estado, né, as sumérias, entre outras, guerreavam ali entre bandos, né, totalmente desorganizados, que tentavam guerrear uns contra os outros, ali, uma espécie de briga, uma espécie de rinha de galos, né? Você tem ali grupos se confrontando de ambos os lados. No caso dos assírios, eles criam realmente uma espécie de força militar. Ainda não um exército muito bem formado, mas já com certa estratégia, digamos, já certa organização em relação à estratégia. Então eles já tinham uma organização um pouquinho mais coesa, né? Então, graças a este passo à frente, digamos, em relação à questão bélica, eles podiam não ser grandes agricultores, eles não podiam ser comerciantes ou grandes, nesse primeiro momento ali, grandes artistas ou filósofos, enfim, qualquer coisa parecida, mas eles eram excelentes guerreiros, muito excelentes guerreiros, muito bons. Então, em relação a isso, eles não somente tomaram posse das terras dos acadianos ali da região, os quais os exploravam, como também os aniquilaram completamente. Então, o desfecho, né, dos acadianos na região da Síria foi catastrófico, porque eles, digamos, os exploraram, colocaram naquela situação subserviente, e chegou o dia que os assírios, eles belicamente estavam mais fortes, mais coesos e realmente aniquilaram os acadianos, né? Algo que ali os forjou ainda mais, né? Os definiu ainda mais essa identidade aguerrida deles. Aí normalmente as pessoas, elas se perguntam, mas isso obviamente seria o fim da situação. Os assírios, eles enfrentaram, venceram os acadianos ali que os exploravam, e ficaria por isso, digamos, eles ali controlaram a região deles, enfim. Mas lê do engano de quem pensa dessa forma. Digamos que os assírios, a sede de poder, de conquista, vamos dizer assim, a sede doutrinal deles era muito maior. Então, vamos dizer assim, que uma civilização que ela literalmente corteja a guerra, tem uma crença, uma espécie de religião formada através da própria guerra, através da própria batalha e da conquista, isso realmente mexe, digamos, com a própria concepção civilizacional. Então, para eles, o próprio contexto de vida, a forma como iriam se alimentar, como iriam sobreviver, digamos, ali a sua própria estabilidade, sua própria identidade como civilização estava praticamente embasada em relação ao combate. Então, é mais do que justificável que você continue no combate justamente para você ter a sua sobrevivência. Então, de início, eles conquistam, obviamente, essas terras dos acadianos, têm ali a sua estabilidade, porém eles irão começar uma campanha de expansão, né, justamente quando eles mantêm aí o seu próprio território, né. Quando eles conseguiram unificar o seu território, aniquilando os acadianos, eles começaram aí uma verdadeira campanha, não é, justamente para anexar outras terras, né. Então, obviamente, não é, eles se consolidando, né, isso acabou levando aí os assírios, digamos, a se tornarem cada vez mais aguerridos, né, implacáveis em relação aos seus inimigos, até que, diferentemente, inclusive, dos egípcios, dos minoicos, ou mesmo aí dos sumérios e dos próprios edomitas, né, que até os próprios edomitas eram um pouco aguerridos, né, os assírios, eles quase não escravizavam.
tá? Eles quase não escravizavam os povos ali das regiões que eles conquistavam. Então, você quase não via escravos na Assíria. Existia, mas era uma porcentagem muito ínfima. Então, eles quase não escravizavam pessoas. Bom, porém, do contrário, né, eles preferiam, justamente o que fizeram com eles preferiam fazer a mesma coisa com os povos que eles conquistavam. Nesse caso, com algumas cidades sumérias, outras cidades acadianas, ou mesmo ali, digamos, protoculturas próximas ali, enfim, que eles anexavam, né, os próprios edomitas, enfim, eles quase não escravizavam, mas os exploravam em relação a impostos. Eles anexavam aquela região e realmente cobravam impostos pesadíssimos, exploravam a população, quase um regime escravagista. Então eles eram implacáveis, eles não eram uma civilização, digamos, muito, como podemos dizer assim, amigável, ou digamos, disposta a negociar. Eles eram realmente pilhadores, eles eram exploradores. Então eles invadiam cidades, pilhavam, roubavam, ateavam fogo. Eles eram realmente cruéis nesse sentido mesmo, né? E digamos que a forma utilizada, né, essa que vem aí a ser uma situação, digamos, bem complicada, né? Como que os assírios, as pessoas elas pensam, muito bem, os assírios eles conquistavam as cidades, anexavam aquelas regiões ali, né, causavam terror, o pânico ali entre aquelas cidades as quais eles conquistavam, né, pilhando, né, roubando, enfim, agredindo as pessoas. Era algo extremamente cruel, né, algo pesado, algo já extremamente agressivo, né, mas as pessoas pensam como que eles faziam para, digamos, manter ali a coisa, ainda assim o controle sobre aquele território anexado, sem que aqueles povos se revoltassem. Muito simples. Aí o método deles era realmente tenebroso, né? Bom, a forma utilizada pelos assírios até para manter, né, esses domínios conquistados, né, ela vira Síria por muito tempo por causa de temor por vários reinos vizinhos, inclusive pelos próprios sumérios, pelos egípcios, pelos próprios hititas, enfim, os próprios hebreus. Eles temiam, digamos, a forma de tratamento que os assírios tinham contra os seus inimigos, porque a fim de controlar, né, aquela região ali, eles utilizavam a ferramenta do medo, né? E como que eles causavam medo e pânico a estas cidades conquistadas, a estes vilarejos? Os assírios, eles literalmente aniquilavam vilas ou mesmo cidades inteiras, né? E da pior forma possível, passando todas as pessoas ao fio da espada. Então, incluindo idosos, mulheres, crianças, homens, eles realmente assassinavam a sangue frio a cidade inteira. Então, eles literalmente pulverizavam uma cidade inteira e expunham os cadáveres, enfim, era extremamente cruel a forma como eles tratavam as cidades-estado as quais eles dominavam. Então, justamente para causar o medo, eles escolhiam uma dos pequenos vilarejos, né, fortificações que existiam em uma região ali de cidades-estado, e aniquilavam todo aquele povo ali, justamente assombrando as outras, as quais obviamente não gostariam de passar pelo mesmo destino, né? Então, obviamente, pagavam impostos e se deixavam subjugar ou escravizar ali pelos assírios, né? Então, eles realmente sabiam como causar medo nos outros, né? E serem realmente ali respeitados à base do medo, né? Algo realmente assustador, né? Até vai existir um certo momento ali, eles terão ali um certo ostracismo, né? Vamos dizer assim, um certo período de estabilidade, mas retornarão novamente a campanhas seguidas de conquista, de medo, de terror. Então vai chegar o momento, digamos ali, que eles vão alcançar ali um grande apogeu arquitetônico. Até nesse período de ostracismo, né, eles constroem ali cidades, né? Inclusive eles vão ser responsáveis ali por construir dois grandes centros urbanos, né, que viriam a ser a própria cidade de Assur, né, levando o nome aí do primeiro grande governante assírio, né?
assim como também a cidade de Nínive, né, que vem a ser aí uma das mais colossais cidades aí cidades-estado do mundo antigo, né, que possuíam grandes muralhas, enfim, uma verdadeira, além de ser uma cidade, uma fortificação militar praticamente, né. Enfim, tendo essa colossal muralha de defesa, a qual fazia ser uma das talvez mais imponentes cidades do mundo antigo, né, algo que realmente digamos, a destacava, né? Então, quando qualquer civilização, digamos, se referia aos próprios assírios em si, né, ali a sua composição, né, digamos que eles se referiam sempre com vislumbre misturado ao medo, logicamente, uma admiração um pouco misturada ao medo daquilo que, digamos, os assusta, os assombra pelo seu tamanho e pelo seu poder de conquista, né? E isso vai servir até de certa forma como uma espécie de, digamos, propaganda, né, dos próprios assírios em si. Mesmo ali em uma certa época, eles desenvolvendo um pouco ali em relação à escrita, eles têm um pouco mais de desenvolvimento em relação à escrita cuneiforme, desenvolvem ali uma espécie de arte, digamos, na parte arquitetônica, um pouco mais simplória, né? Mas tem um certo desenvolvimento. Porém, a sua raiz militar ela continua sendo, digamos, um destaque, né? Até em relação a isso, né, esse apogeu de guerra e sangue baseado no terror, né, ele fez com que praticamente todas as tribos e civilizações do Oriente Médio, né, nesse período aí, com praticamente toda a Mesopotâmia, né, eles praticamente se renderam, né, ao jugo dos assírios. Então nesse período você não tinha edomitas, sumérios, elamitas, qualquer outra tribo ali, alguns assentamentos hebreus, enfim, todos praticamente eram subservientes, de certa forma, aos assírios. Então todos os temiam, né? Então foi o poder deles, né, que ali dentre talvez os mais conhecidos e brutais líderes, né, que eles tiveram ali, se destacaram com certeza o Salmanaser III, né, o qual ele quase aniquilou ali os arameus e descendentes dos sumérios. Então por um período os sumérios quase desapareceram praticamente, né, pelo fio da espada, através desse líder, o Salmanaser, né, que praticamente lançou várias campanhas, não é, de pilhagem, de conflito ali contra os arameus e contra os sumérios, né? Então eles sofreram muito em relação ali às conquistas dos próprios assírios, né? O Sargão também, né? O Sargão II, que massacrou uma boa parte ali dos já esfacilados hititas, né? Então ele também atacou, digamos, alguns grupos hititas, ele causou pânico em algumas regiões hititas. E talvez aí, e o mais famoso, mais cruel, digamos, dos líderes assírios aí, que viria a ser o Senaqueribe, né? Senaqueribe, para quem não sabe, ele massacrou inúmeras tribos, né? E também ele tentou, digamos, dominar, já num período muito posterior, né, a cidade-estado de Jerusalém. E nós vamos entrar posteriormente neste assunto também, não é, sobre este conflito, até em que há inclusive uma espécie de milagre divino, né? É uma guerra ali que ela tem dois relatos diferentes, um relato obviamente dos hebreus e o relato dos assírios, né? No caso do relato dos assírios, sobre este conflito, né, em que eles quase dominaram a cidade-estado de Jerusalém, causaram um grande morticínio, né, em relação aos próprios hebreus em outras regiões próximas, mas em relação, né, à cidade-estado de Jerusalém, o Senaqueribe, ele, nos relatos assírios, ele se gaba de ter sido aí o conquistador, quem venceu o conflito, enfim. E o relato hebreu ele vai trazer aí uma situação diferente, em que o Senaqueribe ele sai derrotado, né, como humilhado em não ter conquistado a cidade-estado de Jerusalém, né. Mas ele massacrou várias tribos, ele subjugou outros grupos étnicos, outras civilizações, né,
causou pânico entre os egípcios. Então ele foi realmente vamos dizer assim, um líder implacável, né? E tanto em relação a isso, né, que ali os seus próprios filhos, né, o Adrameleque e o Sarezer, eles tentaram inclusive matá-lo, tentaram ali o assassinar, né, fazendo com que ele inclusive até em relação a isso, né, futuramente o Senaqueribe ele viesse aí também a falecer, né, posteriormente, mas durante o seu reinado, ali, sua vida, até os seus próprios filhos tentaram assassinar, digamos, em relação à sua crueldade, né, ser tão bizarro, né. Inclusive aí um dos seus filhos, né, no caso que não o traiu, tentou matá-lo, né, que reinou aí no lugar dele, o Assaradão, né, ou Zaradon, como queira chamar, ele expandiu, né, os domínios aí dos assírios em relação à região do Egito, né? Dominou uma parte do Nilo, Baixo Nilo, e também causou pânico entre os egípcios e morticínios. Então eles realmente, digamos, tiveram aí um período, né, de expansão e controle, digamos, de todo o Oriente Médio, de parte, digamos, do próprio Egito, a região dos Hititas, digamos, a Anatólia. Eles controlaram inúmeras regiões, tá? Então eles formaram uma espécie de um império muito bem consolidado, centralizado e eficiente em relação a manter o controle de suas regiões através do medo. Então eles, digamos, no quesito comportamento, eles podem ser classificados aí como extremamente maus, né, digamos, implacáveis. Mas em relação à administração e a controle das regiões, eles praticamente não tiveram quase revoltas durante o período em que tiveram seu apogeu. Todas as revoltas que estavam se erguer contra eles eram facilmente, digamos, sufocadas, né, das formas mais brutais possíveis, né. Então, quando você vai pegar aí os reinados destes reis, né, como Samonacer, Sargão, aí o próprio Senaqueribe, não é? Você vai ter aí realmente uma centralização de poder muito grande. Você vai ter Nínive aí como uma cidade-estado talvez de maior destaque nesse período, por sua imponência. E, digamos, as outras, vamos dizer assim, as outras civilizações, elas meio que perecendo nesse período, né? Você tem ali um período de ostracismo do Egito, você tem um período de ostracismo na própria Mesopotâmia em si, esfacelamento dos hititas, ali de várias outras civilizações em torno, né? Mas os assírios ali sendo, de certa forma, predominantes no seu poder, né? Porém, obviamente, nem toda essa, digamos, essa opulência, essa concentração de poder, ela dura muito tempo, né? Até porque eles causaram, obviamente, a revolta de povos os quais eles escravizaram, os quais eles exploraram, né? E obviamente que após ali o reinado de Assaradão, né, os seus descendentes ali, eles quase, digamos, eles se tornaram mais, não vamos dizer fracos, mas se tornaram mais, digamos, flexíveis em relação à concentração de poder. Para a realidade, para a situação civilizacional, né, para o contexto civilizacional dos assírios, isso não era bom, visto que é uma civilização a qual ela é forjada, a qual o controle político, militar, cultural, religioso, civilizacional está literalmente concentrado na guerra. Obviamente você tende a manter uma espécie de padrão de guerra, de conflito, de medo, de controle através de um poder extremamente rígido e centralizador, para que você continue tendo, digamos, sucesso, continue, digamos, se mantendo naquele nível de estabilidade. Diferente de outras civilizações, cujo, digamos, outros cernes eram questão religiosa, questão administrativa, ou mesmo arquitetônica, não é? Enfim,
algum outro fator ali que mantinha aquela unidade coesa. O que mantinha a unidade coesa dos assírios era esse poder baseado no medo, né, na centralização. E uma vez que os seus administradores começaram a se flexibilizar, ao mesmo tempo as civilizações as quais eles mantinham como subjugadas começaram a se revoltar, né? Então, digamos que ao mesmo tempo, né, em que você teve um certo desenvolvimento cultural mais nesse período final ali, digamos, né, com grandes reis ali, como por exemplo Assurbanipal, né, que ele desenvolveu uma espécie de biblioteca, não é, na região de Nínive, a qual se mantinha ali muitos escritos antigos, né, ali em relação a própria civilização antiga, o início da Suméria, a parte de pós-dilúvio, né? Então você tinha muitos escritos, relatos e material, né, de uma escrita cuneiforme extremamente antiga, né? Então estava tudo muito concentrado naquela região, até porque nas suas pilhagens os assírios levaram muito desse material que constava na Suméria e em outros locais para esta biblioteca, né? E Assurbanipal, de certa forma, ele era digamos, um admirador em relação à própria cultura em si, não é? Enfim, os seus antepassados, os sumérios, né, os seus parentes, então mantinha-se ali uma biblioteca, esse desenvolvimento, digamos, de escrita e de conhecimento, né? E Assurbanipal, obviamente, ele não era um administrador tão eficaz, digamos, quanto os seus antepassados em relação a manter coesa a identidade ali, o controle em relação ao próprio território conquistado pelos assírios. Então foi a deixa para que outros povos, outras civilizações se munissem, se fortalecessem e se tornassem páreo o suficiente para confrontar, digamos, os próprios assírios no coração, né, do seu controle. E isso ocorreu justamente no centro do seu poder, que era na própria região da Mesopotâmia, não é? Onde, né, no caso, uma das principais tribos ali da região, né, os ditos caldeus. Os caldeus, eles se reuniram em um exército tão grande, uma força ali militar tão grande quanto a dos assírios, e promoveram uma marcha, não é? Marcharam contra os assírios, né, contra a cidade de Nínive, e causaram aí um dos maiores conflitos, né, aí desse período da Idade do Bronze, do mundo antigo, né, um conflito aí que foi épico, né? Então os caldeus, eles lançaram toda a ira daqueles povos que haviam sido subjugados pelos assírios contra os próprios assírios, não é? Toda aquela estrutura de fortificação imponente, não é, de Nínive, ela foi derrubada. Eles literalmente forçaram a entrada da cidade, né, nas fortificações, destruindo as próprias fortificações em si, não é? Com todo tipo de equipamento que possuíam na época, com porretes, com espécies ali de socadores de toras, não é, entre outros, que eles utilizavam ali, né, armamentos antigos ali, e foram derrubando as fortificações da cidade. Em questão de dias ali, eles invadiram a cidade de Nínive, e assim, tal como os assírios faziam, digamos, em relação às outras civilizações, os caldeus fizeram com os assírios. Então eles, digamos, quase aniquilaram a população de Nínive. Então reduziram em 80% a população, em um período em que uma cidade-estado já possuía alguns milhares de pessoas ali residindo dentro daquela localidade. Então 80% da população de Nínive foi literalmente massacrada pelos caldeus, né? E, enfim, digamos, foi o preço, né, a paga. E os caldeus, eles enfim, dominaram ali a região e causaram aí vamos dizer assim, o esfacelamento, né, ali da região, né, no caso dos assírios, né, o esfacelamento ali do poder central dos assírios, né, os reduzindo ali a pó. Então os próprios comandantes
caldeus, né? Eles obviamente lograram vitória, se vangloriaram de terem reduzido a cidade de Nínive a pó. Tanto que atualmente, não é, os próprios arqueólogos, quando redescobriram a cidade de Nínive, né, a localidade, não encontraram nada mais do que pequenas estruturas de muralhas, estruturas extremamente ali simples, não é? Simplesmente as bases de fundação de uma muralha, mas a própria muralha não estava mais lá. Então a cidade ela foi reduzida a pó, tamanha a revolta, digamos, a qual estas outras civilizações tinham para contra os assírios, né? Assur também ela foi obviamente destruída, e digamos que não hajam, digamos, vestígios, não foram deixados vestígios sobre os assírios. Há muito material deixado pelos assírios, até porque boa parte desse material foi pilhado pelos caldeus e por outras civilizações ali que participaram desta batalha, não é, contra os assírios, né, mas principalmente no caso dos caldeus, né, eles pilharam grande parte dos tesouros assírios, né. E obviamente é por isso que hoje, né, no caso aí, nos museus, hoje nós, no caso aí, os próprios arqueólogos, né, nas últimas décadas conseguiram descobrir conseguiram descobrir aí esculturas, escritos, até mesmo ali utensílios do período, né, cerâmica, utensílios do período ali que foram feitos justamente pelos assírios, né. Então tudo tem muito a ver com essa mística aí da questão do leão, da guerra, do confronto, de grifos. Então tudo tem muito a ver com essa mitologia, né? Mesmo que obviamente você tenha características da religião suméria ali, né, no caso ali, em relação a astros, né, ao culto a essas divindades, mas principalmente você encontra a figura de grifos, de leões e de coisas que se submetem justamente à guerra, né? Então os assírios, assim como se formaram de certa forma meteoricamente, né, como civilização, eles da mesma forma sucumbiram meteoricamente, digamos, uma vez em que eles não conseguiram manter aquele padrão de controle, que deixa, digamos, aí uma certa vamos dizer lição, né, mas digamos aí uma certa, como podemos dizer assim, uma certa advertência, não é? Porque cada civilização, obviamente, ela se forma por algum mito fundador. Como nós já dissemos, né? Nenhuma civilização ela existe sem que exista um mito fundador que a mantém como identidade. E no caso dos assírios, era justamente a guerra, o confronto, a batalha. Então, para que você mantenha aquele poder, aquela constituição, aquela identidade, digamos, como civilização, para que não enfraqueça, não torne, digamos, algo, vamos dizer assim, subserviente, não é? Um grupo subserviente a outros, digamos, ou que seja explorado e dominado por outros, você tem de manter um padrão, digamos, civilizacional, uma identidade coesa. Então a identidade deles era a guerra, e uma vez que eles próprios fracassaram no seu próprio ímpeto de conquista, após um longo período de conquista, de controle, de poder rígido, obviamente que aqueles que eles controlaram se voltaram contra eles, né? Aí vamos dizer assim, um lembrete, né? Mas em relação a continuarmos aqui, não é, sobre a nossa série, tá? No nosso próximo encontro aí, nós estaremos saindo aqui da parte do Oriente Médio novamente, da Mesopotâmia, não é? Até para abordarmos aí novamente sobre o Vale do Indo, né? Vamos voltar aí à Ásia e falar um pouquinho a respeito aí do período aí dos ditos reinos, né? Ou Mahajanapadas, tá? Mas enfim, o pessoal vai entender porque é um pouquinho difícil mesmo de falar, tá? Mahajanapadas, que são aí espécies de reinos, tá? Hindus, no caso aí, que vão surgir justamente daquelas primeiras civilizações que nós abordamos, né? Sobre os hindus, né? A gente vai falar ali um pouco sobre os Vedas, né?
e aí sobre a sua descendência, esses reinos, né? E um pouco também sobre a própria mitologia hindu, né? Nós vamos entrar mais profundamente a respeito disso, né? Mas aqui concluindo sobre os assírios, né? Há de se lembrar aí que um dos comandantes, né, que participaram da incursão que culminou aí com o fim, né, no caso dos assírios, né, foi um comandante chamado Nabucodonosor. E nós vamos falar a respeito aí da civilização a qual ele faz parte e também posteriormente, ainda vamos chegar lá. Mas, por enquanto, eu espero que tenham gostado desse vídeo aí sobre os assírios, não é? Sobre esse seu apogeu, essa forma aí de tratamento contra as outras civilizações, né? Espero que tenham gostado deste capítulo, né? Caso tenham aí alguma dúvida, enfim, e podem aí entrar em contato conosco no canal. E caso aí tenham gostado, faço um convite ao pessoal a pesquisar mais a respeito. Tem muito material aí sobre as civilizações antigas, não é? Coisas muito interessantes aí também, principalmente em relação aos assírios, né? E caso aí o pessoal tenha gostado, espero que nos acompanhem nos nossos próximos vídeos, nos nossos próximos capítulos, pois mal começamos aí a falar a respeito das próprias culturas e etnias, né? Falaremos muito ainda aí a respeito de várias culturas e desse tão importante desenvolvimento, né, da própria humanidade em relação aí a sua questão humana, sua questão espiritual, religiosa e mesmo cultural, né, em relação ao conhecimento. Então, se gostaram, aí deixem um like, pessoal, e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Então, um grande abraço.